Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, de meio-dia a uma pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF e canal 3 NET Guarulhos, nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/programa Gente que Fala. Hoje, dia 4 de junho, dia de Corpus Christi, uma pauta especial para que a gente possa conversar nesta edição. Podemos começar com o deputado estadual, inicialmente apresentando o deputado Ulisses Salles, que é advogado especializado em direito tributário. Ulisses Salles, prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, Zancopé. Agradeço a você e ao Fausto Camunha aqui por participar desse programa. Quero mandar um grande abraço para os nossos ouvintes e telespectadores. Você, como advogado, é especializado em direito tributário, correto? Isso, fiz especialização em direito tributário, exatamente. E recentemente deixou a Assembleia Legislativa. Recentemente, agora em março desse ano, deixei a Assembleia Legislativa. Deixa eu cumprimentar aqui também, eu sei que você vai apresentar na sequência, o vereador Edir Salles, vice-presidente da nossa Câmara Municipal, e o meu pai, Eurípides Salles, conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do município. Edir Salles, vice-presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Boa tarde, dá umas duas, meio-dia uma, boa tarde, bom dia, né? Já começando, terminando amanhã e começando a tarde. Quero cumprimentar vocês, Zancopé, parabéns pelo programa, que tem sido um sucesso, uma audiência bárbara. Quero cumprimentar o Fausto Camunha, Zenilda e toda a equipe da produção do programa. E eu quero cumprimentar o meu querido irmão Eurípides Salles, nosso querido, sempre conselheiro, sempre vereador, sempre presidente da Câmara, sempre secretário, sempre várias coisas, né? E cumprimentar o meu sobrinho Ulisses Salles, e que continua o trabalho dele, estendendo aí como deputado estadual, suplente, e continua o trabalho. Ele não para e nós estamos aqui parabenizando o programa e no dia de hoje, que é muito importante para a família, estamos em família aqui. Eurípides Salles, bom tê-lo aqui, Eurípides. Olha, o Zancopé, nós que somos amigos de longa data e já escrevemos muitas páginas de história a quatro mãos, sabemos que a vida nos prepara sempre surpresas muito agradáveis. O Fausto Camunha, que também faz parte desse nosso grupo, e ao idealizar esse programa, ele, sem dúvida alguma, presta um grande serviço à cidade e à nação. Eu queria aproveitar o ensejo para falar aqui de contas públicas. Contas públicas. Quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, se iniciaram as contas públicas no Brasil. Era interesse de Portugal. De lá para cá, nós temos ainda vários cursos à disposição do homem comum, de quem quer o curso. Só que até agora não se falou em contas públicas. E nós estamos começando agora um trabalho de contas públicas com ensino à distância. E quando nós falamos em contas públicas, nós nos lembramos desde já das parcerias público-privadas. Parcerias público-privadas. Prestem bem atenção. Nos próximos 5 anos, nós só vamos ouvir falar no Brasil em parceria público-privada, ou PPP. Parceria público-privada, que vai ser uma forma de nós governarmos. É uma forma de os presidentes da República, de os governadores, de os prefeitos poderem governar com a colaboração da empresa privada. Então, quero dar os parabéns a você, Fausto Camunha, a você, Zancopé Simões, pelo serviço que vocês prestam à nação. E quero dizer nesse momento que contas públicas será a preocupação de todo o Brasil nos próximos anos. Eurípides Salles, você é o patrono da Escola Superior de Gestão e Contas Públicas do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Era 1996.
E nós sentíamos que o Tribunal de Contas tinha que ultrapassar os lindes da competência dele, Tribunal de Contas, como um órgão de auxílio da Câmara Municipal. Portanto, no caso do Tribunal de Contas do município de São Paulo, ele, como todos os tribunais de contas, se inserem no capítulo do Poder Legislativo. Então, o que nós entendemos? Que o servidor público estava precisando de um treinamento. Precisando de um treinamento. Por quê? Cada prefeito que entra, cada governador que entra, eles nomeiam os seus secretários. Esses secretários chegam com as suas equipes. Assim, há uma rotatividade muito grande na mão de obra daqueles que operam, daqueles que trabalham, daqueles que estão à disposição do poder público. E essa rotatividade de mão de obra muito grande traz para o serviço público pessoas que não conhecem de gestão pública, não sabem o que fazer. E muitas vezes não têm condições sequer de elaborar um edital para a aquisição de um bem que seja do interesse do poder público. Daí, nós criarmos, então tivemos a ideia de criar a Escola de Contas. A Escola de Contas, o Tribunal de Contas do município de São Paulo, que treinou no último ano, quando eu fui diretor da escola, 5.000 pessoas ligadas à administração pública paulistana. Você se afastou recentemente do Tribunal de Contas do município. Você pegou a expulsória, é o termo que a gente costuma usar para aqueles que se afastam. Mas hoje a PEC da Bengala te daria aí como é que eu posso dizer, uma extensão das tuas atividades no Tribunal de Contas. Como é que você analisa esse projeto que foi aprovado agora, essa emenda? Em primeiro lugar, não daria. Pelo seguinte, o Supremo Tribunal Federal acabou de decidir que a PEC, chamada PEC da Bengala, que permite a aposentadoria aos 75 anos, não vale para os estados, não vale para os desembargadores e não vale para os municípios, e são só 2 os municípios que têm Tribunal de Contas de municípios, que é o município do Rio de Janeiro e o município de São Paulo. Então não vale. Para que seja esse direito estendido aos desembargadores dos estados, depende de uma lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal. Não existe a lei, não existe o projeto, não existe a iniciativa ainda, então, portanto, não está valendo para os desembargadores. E, portanto, não vale também para os tribunais de contas. Mas o importante é o seguinte, é que eu me sinto muito à vontade para dizer o seguinte, eu estou com toda a força. Quando eu fui presidente da Câmara Municipal, eu surgi com uma ideia nova e necessária. Qual foi a ideia que eu tive que foi nova e foi necessária? De nós lutarmos, em 1979, 80, de nós lutarmos por eleições diretas nas capitais. Havia um sentimento no campo acadêmico, principalmente, no sentido de que os prefeitos das capitais devessem ser nomeados pelos governadores para permitir uma unidade no pensamento e uma unidade no cumprimento das obrigações. Então, 1980, 79 e 80. Quando foi em 1985, nós estávamos dando posse para o prefeito Jânio Quadros, o primeiro prefeito eleito após aquela fase meio difícil da vida nacional, onde havia um sistema ditatorial. Quando eu fui presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo,
eu dotei o Tribunal de Contas do município de uma gestão diferente, uma gestão calcada, fincada, uma gestão que estava fundamentada no TQM, Total Quality Management, o gerenciamento pela qualidade total, e o Tribunal de Contas do município de São Paulo foi a primeira instituição do Brasil, da administração direta, a ter certificação de ISO 9001. E agora que eu já estou fora do tribunal, eu estou trazendo uma outra ideia nova, que é justamente a ideia das contas públicas. E nós já temos a publicação de 3 volumes. Nós estamos fazendo uma coleção de contas públicas. A editora Fórum colocou já na praça 3 volumes de contas públicas para colocar à disposição da população. E eu imagino que ainda teremos condições de fazer uma quantidade muito grande de contas públicas. Você está acompanhando Gente que Fala, e neste dia 4 de junho é o Dia Internacional das Crianças Vítimas de Agressão. Mas não há o que comemorar. Em 2014, o Disque Denúncia da Secretaria de Direitos Humanos registrou 162 mil casos de violência física, psicológica e sexual contra crianças e adolescentes. E apesar de crescente, o número é pequeno se comparado à realidade, pois, segundo a Unicef, a violência doméstica atinge mais de 18 mil crianças por dia no Brasil. Eurípides, Ulisses, Edir. Pois é um assunto preocupante, não é? E a gente percebe que realmente a população precisa ter um atendimento melhor, precisa ter uma orientação melhor, uma conscientização melhor, né? Então, por isso que nós temos aí alguns projetos de leis, né, que ajudam a sociedade a partir da criança ainda bebê, né? Eu tenho 3 projetos na casa, um deles que já é lei em coautoria com outro vereador, que ele dá direito ao aleitamento materno, não é? Porque houve aquele problema no Belenzinho, onde uma mãe, a Giovana Cléris, né, ela foi proibida de amamentar o seu filho ali no Sesc Belenzinho. A partir dali surgiu um mamaço, e então nós fizemos esse projeto de lei, foi aprovado, foi sancionado já, garantindo o direito ao aleitamento materno em qualquer lugar. Se, porventura, alguém tentar coibir, tentar impedir, então essa mãe faz uma reclamação e este comércio que proibiu vai pagar uma multa, né? E depois, se ele continuar proibindo, ele vai pagar a multa rescisíva de R$1.000. Mas o mais importante aí não é a multa. O mais importante aí é que esse projeto que virou lei, ele conscientiza, não é, a todo o comércio, a todas as empresas, parques públicos, né, que não impeçam uma mãe de amamentar o seu filho, porque muitas vezes a mãe ela vai andar de trem, ela vai andar de metrô, ela vai andar de ônibus e já passou da hora de amamentar o seu filho e ela era impedida. Agora essa lei já permite que realmente ela não seja mais impedida. E a segunda lei, que é o dia do aleitamento materno, também importante, né, para a conscientização. Essa lei ela já existe a nível nacional. No dia 5 de agosto, né, já é comemorado o Dia Nacional do Aleitamento Materno, né? E hoje, dia 1º de agosto, e hoje essa lei municipal também já foi sancionada também, no dia 1º de agosto, toda a cidade de São Paulo comemora o Dia do Aleitamento Materno, que é realmente uma iniciativa que eu também procurei assim, no exercício da amamentação, promover o exercício da amamentação materna, que é muito importante. E, em terceiro lugar, ainda dentro desse tópico, que o Dia Internacional das Crianças Vítimas de Agressão, que realmente não deve ser comemorado, não vale para grandes festas, mas vale para a gente aproveitar este momento e conscientizar. Por exemplo, tem uma coisa no Copé que muita gente não sabe. A cidade de São Paulo é a cidade que mais tem banco de leite e muita gente não sabe. Então, as mães, muitas vezes, uma grande parte, né, não tem condição de amamentar o seu filho por problemas de saúde, por questão de tempo, porque trabalha fora. Então, existe um banco de leite. E este projeto de lei, que está tramitando na Câmara, e tenho certeza que será aprovado e será sancionado também, é para que essas mães se socorram a esses locais que tem o
banco de leite, se inscrevam. E aí a prefeitura vai disponibilizar o atendimento e o encaminhamento até essa mãe. Porque muitas vezes essas mães que não têm condições de amamentar, moram distante, têm vários filhos, né, tem mais de um filho, não tem com quem deixar para ir buscar o leite e também tem o risco desse leite vir estragado, chegar estragado até a sua casa. Então, o banco de leite, esse projeto que nós temos, que Leite Materno é Vida, é exatamente para propiciar que as mães recebam em casa, as mães que não tenham condições de ter o leite materno, receber esse leite materno, porque leite materno é vida. E daí vai, vários projetos nessa área que eu acho que nós temos que fazer sempre para procurar minimizar um problema que é tão grave que você acabou de falar agora. Ulisses Salles, apesar de sua especialização ser direito tributário, aí é sobre violência, né, contra as crianças, violência doméstica contra as crianças. Esse é o dia 4 de junho. Eu queria ressaltar esses projetos de leis da vereadora Edir Salles, que eles vão muito nesse sentido, porque no momento em que você começa a fazer essa aproximação da criança com o aleitamento dela, cria-se um vínculo, cria-se um carinho com essa criança. E isso, eu acredito que no futuro tende a diminuir essa questão da agressão e da violência. Agora, de acordo com a matéria com a chamada que você nos fez aqui, 162 mil casos são denunciados para a Secretaria de Direitos Humanos. Agora, se a Unicef diz que são por volta de 18 mil crianças dia, a gente tem no Brasil cerca de 6 milhões de casos ano. Então, olha o abismo que existe entre a quantidade de casos que são registrados pela Unicef ou que são, imaginados pela Unicef e que são, de fato, denunciados. Agora, é bastante importante, até aproveitar aqui o programa, para que essas denúncias cheguem à Secretaria de Direitos Humanos, para que sejam feitas essas denúncias. Aqui não está dito o número, mas é pelo número 181 que são feitas as denúncias. E que, de fato, essas denúncias cheguem para que a gente coíba esse tipo de prática no Brasil. Porque a agressão à criança é um crime, não tem que ser feito. Muito se discute da lei da palmada, se existe a tal da palmada corretiva, né? Se pode se fazer, não pode. Eu acho que daria um programa inteiro aqui para a gente discutir isso. Mas, enfim, a agressão, como a gente entende, não pode se acontecer. E esse dia é importante para a gente ressalvar esse cuidado com as crianças. Ulisses, você faz um destaque aí extremamente importante, né? Quando nós damos os números oficiais, 162 mil casos de violência, e você faz as contas, chega a quanto o número? Mais de 6 milhões de casos aconteceriam por ano, porque nós temos 18 por mil dia, vezes os 364, você passa de 6 milhões. Eu chamo a atenção porque os números realmente são ignorados neste país, né? Não são divulgados. Não são reais. Os números não são reais. Então, se divulga um número que está muito aquém da realidade, lamentavelmente. Lamentavelmente, mas vou te ressalvar um negócio, Zancopé. Muito possivelmente esse número era muito menor do que isso há tempos atrás. Cada vez mais a nossa sociedade vai tomando essa consciência, vai se preocupando com isso e casos vão sendo notificados e denunciados. A tendência é isso aumentar. Eu acho que é por isso que são criados dias como esse que a gente não tem o que comemorar. Mas pelo menos você joga a luz sobre esse assunto. Você traz esse assunto à tona para que a gente comece a discutir e inclusive discutir isso, de que a gente pode ter 6 milhões de casos e menos de 3% são notificados para a Secretaria de Direitos Humanos. Eurípides, quer acrescentar alguma coisa nesse comentário? Eu estava pensando aqui, enquanto vocês conversavam, no seguinte: essa virada de século foi a virada de século mais extraordinária da história da civilização. Mais extraordinária. Veja aqui, em 2002, quando Alberto Luchetti criou a AllTV, eu me lembro de que você fora do Brasil
não tomava conhecimento das histórias que aconteciam no Brasil. Para você saber alguma história do que estava acontecendo aqui no Brasil, você tinha que dirigir-se, naquele tempo, à Varig, para saber o do Jornal do Brasil, ou então a diplomacia do país em que você estivesse. Aí surge a AllTV, que foi a primeira televisão através da internet. Agora, hoje, nós temos as redes sociais, programas de televisão como este aqui. E esse século está se tornando a coisa mais espetacular da história de todos os tempos. Hoje não existe mais privacidade. Hoje a criança que for abandonada, maltratada, a mãe que for maltratada, nós temos os filmes até de tudo isso que acontece. Zancopé, é tão interessante a história hoje que antigamente eu perguntava, como é que é o seu nome? Eu me chamo Zancopé Simões. Eu queria saber sobre a sua vida. Então você, às vezes eu não me encontrava com você, tinha dificuldade e ficava perguntando, você conhece o Zancopé? Sabe quem é o Zancopé? Hoje, gente, aperta no Google, você sabe tudo. Então não adianta. Hoje, na verdade, o que nós temos aqui é o seguinte, tudo isso que nós estamos discutindo, o tratamento da criança, a correção, eventualmente, a criança quase sempre desnecessária, tudo isso que acontece, e eu que criei muitos filhos, sei que não tive problema nenhum com eles, graças a Deus, tudo muito bom. Então, tudo isso hoje é diferente o tratamento, não adianta. Não adianta, porque às vezes até, e a Edir é vereadora, sabe disso, às vezes até as leis, as medidas legislativas são, às vezes, até meio tardias, mas com a rede de informação, com a mídia de hoje, com programas como este, nós temos certeza absoluta de que as mudanças serão rápidas, mais rápidas do que elas eram há 20, 30 anos atrás. Ulisses, você destacou um ponto muito interessante. É um dia que não se tem nada a comemorar. Dia Internacional das Crianças Vítimas de Agressão. E olha, violência física, psicológica e sexual são violências gravíssimas, né? Gravíssimas. Né? E uma das coisas também que a gente debate muito sobre isso, a nossa família sempre debateu muito, o Felipe Salles, que é meu irmão mais novo, o Ulisses Salles, que é meu sobrinho, que é meu irmão mais velho, né? Então, a gente sempre lembra de uma coisa, né? Nos idos de Itaquaquecetuba, vamos falar de família um pouco também, senão fica muita formalidade. E onde está a nossa família hoje aqui, né? Estamos aqui para lembrar das coisas maravilhosas que passamos e tristes também. Nos idos de Itaquaquecetuba, a gente se lembra muito bem, Itaim Paulista, Zona Leste, nossa vida sempre foi na Zona Leste, essa questão do alcoolismo também, né? Muitas crianças são agredidas, né? Muitas crianças são agredidas físicas, psicológicas e sexuais, principalmente psicológica, criança que tem problema, o pai alcoólatra, hoje mães alcoólatras, né? Então é um problema gravíssimo que chama a atenção da nossa sociedade também, né? E nós sempre debatemos isso em família, sempre conversamos naquele sentido de ajudar aqueles que precisam daquela atenção psicológica como amigo, né? Porque às vezes você como amigo, não precisa ser nem vereador para fazer isso, mas como amigo você já tem um compromisso como ser humano, né? Um espírito de solidariedade para poder ajudar as pessoas. Mas, realmente, essa violência física, psicológica e sexual, ela tá assustadora. Algo a acrescentar? Eu só queria retomar o que você falou, que a gente não tem o que comemorar, mas, enfim, esses dias são criados justamente para que a gente volte ao assunto, continue discutindo e para que não caia no esquecimento. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AllTV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, e ainda TV Guarulhos, 11h30 da noite, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Retornaremos em instantes.
Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 da tarde, e também TV Guarulhos, canal 20, OHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Conosco hoje a vereadora Edir Salles, o advogado Ulisses Salles e o conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do município de São Paulo, Eurípides Salles, e o Fausto Camunha envia a pergunta: quem manda? Na família? Quem manda? Na família? Quem manda? O Eurípides está quieto. O meu pai falava que manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Então, você quer saber de uma história? Ninguém manda ninguém. Sabe por quê? O meu pai criou 6 filhos, 2 homens, 4 mulheres, com um gênio igualzinho. O gênio de todos é exatamente o mesmo gênio. Então, lá ninguém manda, porque quem quiser mandar acaba se dando mal. Por que você ficou quieto? Lá todo mundo se ajuda, todo mundo se ampara, mandar não. Quando o Fausto falou, eu comecei a me lembrar da nossa história. O meu pai, eu nasci em Franca. Com menos de 15 dias de nascimento, nós fomos para Araguari, no Triângulo Mineiro. Pouco tempo depois, nós fomos para Ipameri, no estado de Goiás. De Ipameri, voltamos para Araguari. Aí eu já voltei, já fiz o primeiro ano do curso primário. Saímos de Araguari, voltamos para Franca. Saímos de Franca, viemos para Itaquaquecetuba. Saímos de Itaquaquecetuba, viemos para o Itaim Paulista. A nossa vida foi assim. E depois Vila Prudente. E depois Vila Prudente, mas fui eu para Vila Prudente. E depois foi assim. O que acontece? Aconteceu o seguinte. O meu pai era sapateiro operário. E eu sempre brincava com ele que a gente cansava de passar fome numa cidade e mudava de cidade só para passar fome na outra. Porque a história não era outra, a história era essa mesma. Era essa mesma. Só que o meu pai, ele tinha uma visão de vida
extraordinária. Uma visão de vida extraordinária ele tinha. Você veja, quando eu falo eu, não sou eu, é o meu pai que fez com que isso acontecesse. Eu me torno professor primário e me efetivo como professor primário no Estado, por concurso, de títulos e provas. Eu me formo contador, técnico em contabilidade, inscrito devidamente no CRC. Eu me torno, faço direito na Escola de Direito do Largo de São Francisco, na USP. E faço filosofia na USP. Ora, gente, filho de sapateiro, com aquele sofrimento todo, sem ter o que comer em casa. Eu me recordo de que um dia eu estava na escola em Suzano e eu chorava no corredor porque eu não sabia o que fazer. Nós não tínhamos o que comer em casa. Quer dizer, então a vida era assim. O meu pai, como disse a Edir está certa, ele acabou lapidando a vida de cada um de nós. E todos nós que sofríamos ao mesmo tempo as mesmas agruras, nós tínhamos a mesma vida de sofrimento, então nós amalgamamos ali, nós somamos ali, nós incluímos ali todo um tipo de comportamento que, graças a Deus, nós transmitimos para os nossos filhos. Então, não se trata de mandar ou de não mandar, trata-se de ter responsabilidade, trata-se de saber que para nós obtermos as nossas metas, atingirmos as nossas metas, cumprirmos as nossas missões, nós temos que ter uma atenção muito grande no nosso trabalho. Eu acho que é assim que podíamos colocar. Eurípides, você fez referência a um detalhe sobre o teu pai agora. A Edir e o Ulisses, né, são muito corajosos. Porque eles atravessam ano e ano e eles estão em campanha eleitoral, passa por aqui, passa por ali. E hoje é fácil falar sobre uma campanha eleitoral. Mas quando você foi candidato a vereador em São Paulo, era a Lei Falcão que... Em 76, é isso? 76 era. 76. Lei Falcão, é. A Lei Falcão restringia a campanha eleitoral. Para relembrar, como era a campanha eleitoral em 76? 2 partidos. Não, era bipartidarismo. Não, mas pois Era o seguinte, aparecia um representante do partido e lia um texto, porque ninguém falava, os candidatos não falavam. Aparecia o retratinho do candidato. O retratinho do candidato. Um 3x4 lá. E eu tinha o apoio do deputado Manuel Sala, que a dona Lourdes trouxe, marcou uma reunião na casa dela e o deputado me apoiou. E eu começava o texto pequeno, começava assim: Eurípides Salles é filho do sapateiro Anéde Salles e da costureira Querubina Salles. Com 32 anos de idade, é formado em Direito pelas Arcadas do Largo de São Francisco, pela Faculdade de Direito da USP, e cursou também Faculdade de Filosofia na USP. E por aí parava. Era só isso a campanha. Era só isso. E aí, quando andava pela rua, o pessoal me dizia: está chegando aí o filho do sapateiro da Vila Prudente. A Vila Prudente. Então, aonde eu chegava, está chegando a Vila Prudente. A Vila Prudente está chegando. Então, era assim que a campanha fluía. E os meus amigos, que eram de outros bairros, diziam: eu não sou da Vila Prudente, mas eu estou com o Eurípides, porque o Eurípides é, como eu, também um homem que veio de baixo, que sofreu, e etc. E eu fui o quarto mais votado, com 56.496 votos. Olha que bacana, não foi bonito? Completamente diferente. Não foi diferente? Foi diferente. Eram 2 partidos só, né, Eurípides? Era Arena e MDB. Arena e MDB. O Eurípides era MDB.
MDB. Né? Diferente da tua campanha. Muito diferente, Zancopé. E vou te falar um negócio. Você falou que ele era corajoso, mas quem dera as campanhas eleitorais voltassem nessa época. Vocês são corajosos. Porque é verdade, porque a campanha que atualmente fazemos, eu e a Edir, as campanhas se profissionalizaram muito. E hoje em dia você tem uma quantidade grande de recursos que você põe numa campanha, seja para material de campanha, cavalete. Olha, para mim, a gente teve recentemente a reforma política. Para mim, o que precisava mudar era isso. Acaba com esse negócio de cavalete, placa, isso dá um trabalho danado, gasta um recurso muito grande. E você tem, às vezes, dentro de uma mesma região, você tem uma concorrência muito grande. Então você põe o seu cavalete, o outro concorrente vai pôr o cavalete dele do lado. A hora que o terceiro chega, não tem espaço para o cavalete dele, ele tira os dois, põe o dele e você fica correndo atrás desse negócio. É uma dificuldade. A gente Você que passou por uma recente campanha, tá, como deputado, como é que analisa o que está acontecendo agora na reforma política que não reformou nada? Continua a coligação, continua tudo do mesmo jeito. Como é que você analisa isso? O Congresso perdeu a reforma que não reformou nada. O Congresso perdeu a oportunidade de fazer uma grande reforma política. Eu sou adepto do sistema distrital. A gente tem que dividir o Brasil em distritos, principalmente o estado de São Paulo. Zancopé, você pega os dois extremos do estado de São Paulo, de Bananal, divisa com o Rio de Janeiro, até Rosana, divisa com o Mato Grosso, são mais de 900 quilômetros. Imagina um deputado estadual correr tudo isso, um estado com 40 milhões de habitantes. Se a gente trouxer a realidade aqui para a cidade de São Paulo, que é a realidade da Edir como vereadora, é uma cidade de 11 milhões de habitantes. Mais de 93 distritos são divididos essa cidade. Hoje você tem uma dificuldade de identificar qual é o parlamentar que representa a sua região. Aqui em São Paulo, bem estabelecido, vou citar o nosso caso porque é nosso. A Vila Prudente tem essa consciência. Edir Salles é a vereadora da nossa região, é quem representa a nossa região. Mas, para que ela chegue nesse nível de representação, depois você pergunta para ela. É um trabalho diário, de sol a sol, incansável. Não tem fim de semana, não tem feriado, não tem nada. É na labuta diária, representando e tendo reunião com o secretário, com o prefeito, enfim. Infelizmente, como não passou o voto distrital, a dificuldade de se fazer campanha, para deixar mais claro, além de todo esse trabalho que a Edir tem, especificamente na Vila Prudente, mas que se estende em toda a Zona Leste, aparece uma demanda em Santo Amaro. Corre lá a vereadora Edir Salles, porque depende do voto também de Santo Amaro. Só que são regiões distintas, opostos. Apareceu um negócio na Cachoeirinha. Corre a vereadora Edir Salles na Cachoeirinha, porque você precisa desses votos. O distrital baratearia os custos da campanha eleitoral e o distrital também aproximaria o eleitor do eleito. E isso é muito importante, porque hoje o eleitor tem a ideia que ninguém o representa, que não tem essa representatividade. E, na realidade, com o distrital a gente faria essa aproximação. Eu vou. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu quero que ela fale desse projeto aqui que. Mas pode fazer a sua. Não, eu ia dizer o seguinte. Uma vez me disseram que iam fazer calçadão na Rua Direita. Iam fazer calçadão na Rua Direita. Acontece que muitos anos antes o povo já tinha conquistado a Rua Direita. Na Rua Direita não passava carro, todos se lembram disso. Já era uma vida típica de calçadão. Aí fizeram o calçadão na Rua Direita. Vejam, estou falando de 30 anos atrás. Hoje, com a mídia, com as redes sociais, com a presença de programas como este, o Congresso não pode brincar.
Ou o Congresso faz uma reforma política, seja ela qual for, ou o Congresso não pode brincar. Não pode brincar o Congresso. Eu entendo que os senhores congressistas têm que colocar interesses pessoais à parte e não pode brincar. Edir, vou poupá-la das campanhas políticas, porque eu quero que você já fale de um fato concreto, que é o teu projeto da Ação Ronda Maria da Penha. Isso. Esse projeto já foi votado na Casa, na Câmara Municipal de São Paulo, já foi sancionado pelo prefeito Haddad, então ele está apenas sendo regulamentado, mas é um projeto muito importante para a cidade de São Paulo e a GCM, que eu quero agora fazer uma parte aqui, um abre aspas aqui, para lembrar que a GCM, o fundador da GCM, em 1986, foi o meu querido irmão, Eurípides Salles, quando, na época, ele era vereador e era secretário, se afastou para ser secretário da Defesa Civil, no então prefeito Jânio Quadros, à época. E o Jânio Quadros e o meu irmão, enquanto secretário, solicitou ao Jânio Quadros que se fundasse a Guarda, porque a Guarda ela já existia, mas assim não existia oficialmente, né? Aí o Eurípides Salles, ele fundou a Guarda, ele voltou para a Câmara para votar nesse projeto para fundar a Guarda e depois ele continuou secretário da Defesa Civil. Então, quando eu fui para a Câmara Municipal de São Paulo, já estou em segundo mandato, o Eurípides falou para mim, falou, Edir, olha, cuida bem da Guarda, faça todos os projetos que você puder fazer para ajudar a Guarda, porque, olha, eu tenho um carinho afetivo com a Guarda, né? Então, eu, quando fui para a Câmara, desde do início comecei a lutar muito e nós conseguimos, inclusive, aprovar um projeto que já era o sonho desde 2003, que era a aposentadoria especial. Essa aposentadoria especial, ela hoje volta na reestruturação de carreira. Então, é muito importante lembrar que o fundador foi o então vereador e secretário Eurípides Salles, em 86, e hoje eu dou continuidade na Câmara e tenho um carinho especial de todos eles, por conta também da ligação que a GCM tem com a nossa família. Agora, esse projeto Ronda Maria da Penha, ele é fundamental, né? Porque hoje, a partir da regulamentação, as mulheres que sofrerem violência doméstica, as mulheres que tiverem ameaças de violência doméstica, elas terão acesso a um botão do pânico, que é equivalente a um controle remoto pequeno. É uma medida protetiva, né? A mulher vai receber esse botão do pânico e ela estando em vias de ser agredida, ela vai acionar esse botão do pânico e a GCM central será acionada e já acionará a GCM local. Quer dizer, aí vai propiciar que haja um socorro imediato. A exemplo do Espírito Santo, rapidamente, que lá não é lei, e lá é uma parceria do Tribunal de Justiça com a Prefeitura, em que 100% dos casos, das denúncias, 50% dos agressores foram presos em flagrante. Então, essa lei, com certeza, a lei a Ronda Maria da Penha, ela vai ajudar muito, porque as mulheres serão menos agredidas. Nós queremos o quê? Diminuir o índice de violência doméstica, que é um índice muito alto. Nós temos uma pesquisa, inclusive, que fala que, no mundo, 1 em cada 3 mulheres é vítima de violência doméstica. E nós temos uma outra pesquisa que fala que 48% das mulheres agredidas foram agredidas dentro de casa ou perto de casa. Então, por isso que essa lei Ronda Maria da Penha vai, nessa medida protetiva, ajudar a diminuir a violência doméstica da mulher. Ulisses Salles, que é advogado especializado em direito tributário, vou mudar completamente o assunto. O Senado aprovou medida provisória que eleva tributos para importados. Então, está o início aí dessa discussão, né? As alíquotas de contribuição PIS/PASEP, contribuição para o financiamento de Seguridade Social, COFINS. Então, o Senado agora quer arrecadar em outro setor e vai conseguir. Na realidade, como é medida provisória, o Senado é só a Casa Legislativa que aprovou a medida provisória. Mas a medida provisória foi editada pelo governo federal. O que a gente está assistindo aí, infelizmente, é o seguinte: o governo administra com desgoverno, e aí, como gastou mais do que tinha,
e o país claramente está passando por uma recessão, ele precisa tirar dinheiro de algum lugar. Ao invés de tirar dinheiro de si próprio, apesar de que está se falando num corte e diminuição de gastos pelos ministérios, mas, enfim, a outra ponta somos nós aqui do outro lado, que a gente é que paga imposto. Então, essas medidas, especificamente essa MP 668, que aumenta os tributos dos produtos importados, também é de alguma forma para ajudar a preservar o mercado interno brasileiro, porque se o importado está mais caro, o consumidor vai preferir pelo produto nacional, que é mais barato. Isso por um período pequeno, enfim, enquanto está em recessão, em crise, até pode ser uma medida válida, até porque o governo não tem de onde tirar esse dinheiro e ele mesmo não faz a economia. Agora, num período muito longo, isso é ruim, porque você tira a concorrência, você prejudica nós mesmos. Nós que estamos consumindo, a gente consome um produto de menor qualidade porque aquele produto não sofre a concorrência. Você tem que deixar o produto importado entrar. Lógico que a gente tem alguns casos de produtos que vêm da China e vêm num preço baixíssimo, mas, enfim, você tem que deixar esse importado entrar para concorrer e aumentar a qualidade dos nossos produtos. Mas esses números que anunciam, eu tenho até medo de anunciar, de falar sobre os valores que são anunciados, né, que o governo vai tentar arrecadar. Aliás, eu acho que o governo vai conseguir mais. Mas são reais aqueles números? Que só se fala em bilhões. Exatamente, exatamente. O orçamento do governo federal, salvo engano, é 1 trilhão e 300 bilhões. Ele está falando num corte de perto de 70 bilhões de reais. Só que esses cortes são de investimento. E aí que está uma grande dificuldade, porque os investimentos, no momento que você corta, você não faz o país girar. Porque a gente precisa de rodovia, ferrovia, porto, aeroporto, para que o país consiga crescer. Você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo agora, você deve ter acompanhado o ano passado, e esse ano aqui vai acontecer de novo, a fila de caminhões no Porto de Santos. Por quê? Porque não tem infraestrutura. Nosso Porto de Santos é um porto que funciona de uma maneira arcaica. Você precisa de investimento no Porto de Santos, precisa de investimento no caminho para a produção chegar até esse porto, e você não tem. Por isso que, no início aqui do programa, o meu pai falou, e que é uma ferramenta muito válida, da parceria público-privado. O que é a parceria público-privada? Você tem um serviço público, nosso telespectador que é aqui da cidade de São Paulo vai saber bem isso, que é a linha amarela do metrô, está sendo feita dessa forma. É um serviço público, que é transporte público, só que é operado por um particular. Só que para esse particular operar esse serviço, ele põe recurso, põe investimento. Ele fez parte da obra, ele que opera, ele que tem todo o gasto, paga os funcionários, luz, água, enfim, toda aquela estrutura. E aí ele se remunera daquela taxa. O governo vai precisar começar a fazer isso de uma maneira maior, porque se ele não tem recurso para investir em crescimento, nos investimentos que a gente precisa, ele vai precisar buscar do privado esse recurso para conseguir fazer as obras que o Brasil precisa. Eurípides Salles, de onde surgiu a história ou a ideia, surgiu a ideia, não a história, surgiu a ideia de uma escola de contas? Puxa, a ideia foi tão interessante. Consegue simplificar? Nós estávamos, era um congresso lá na Paraíba, um congresso da Paraíba. Nós estávamos naquele hotel que fica na praia. Eu e o presidente da Associação Brasileira dos Tribunais de Contas, da Tricom. E nós saímos de manhã para fazer uma caminhada. Quando nós estávamos, ele era de Minas, Flávio Regis, meu grande amigo, Flávio Regis. Viajamos juntos, fizemos muitos contatos juntos. Então, na volta da caminhada que nós fizemos pela manhã, ele disse para mim o seguinte: Eurípides, eu vou fazer uma escola de contas
lá em Minas Gerais, porque eu quero que os servidores do tribunal tenham contato com o meio acadêmico lá em Minas. Eu falei para ele, puxa, que ideia excelente, eu não tinha pensado. E aí foi que fizemos juntos. Ele fez em Minas, eu fiz em São Paulo. Foram as primeiras escolas de contas do Brasil. Agora, o importante de tudo isso é que, nesse exato momento, o Tribunal de Contas passou a exercer uma função que não é típica dele, que não é própria dele, mas que é necessária no contexto, entendeu? Quer dizer, isso é que eu acho que é importante. Hoje, por exemplo, os poderes não são mais poderes que fiquem adstritos aos lindes naturais da lei. Os poderes têm que ultrapassar estes lindes, essas divisas, eles têm que caminhar. Por exemplo, a Câmara Municipal de São Paulo, a Edir trabalha na Câmara Municipal de São Paulo, é das vereadoras e dos vereadores e da Câmara Municipal, das mais atuantes, das mais ativas. Ela trabalha diuturnamente. A Edir não faz outra coisa a não ser trabalhar. Agora, por que é que ela trabalha? O trabalho que ela faz é um trabalho nos lindes de legisladora, porque qual que é o papel do vereador? O vereador elabora as leis e fiscaliza o cumprimento das leis pelas sessões da Câmara Municipal, aprovando ou rejeitando as contas do prefeito. Mas a Edir faz mais que isso. A Edir faz o seguinte, ela representa a região leste de São Paulo. Ela está sediada, colocada, posta dentro da Vila Prudente, mas ela representa toda a região leste de São Paulo. Ela trabalha por toda a região, tudo o que se precisa se fala com a Edir, porque o Brasil é um país que precisa, é um país pobre no contexto internacional. Tanto é verdade que nós não temos nenhum prêmio Nobel ainda brasileiro. Veja só que situação. Então, na verdade, a Edir faz esse trabalho. E é um trabalho que ultrapassa os limites próprios daquele vereador. E eu quero dar os parabéns para ela, porque ela está fazendo esse trabalho além dos limites da necessidade do vereador. E a Escola de Contas é a mesma coisa. Não está, na verdade, o Tribunal de Contas não tem o dever de ter uma escola de contas, mas o Tribunal de Contas tem o dever de cuidar da administração pública. E quando se fala em contas públicas, o que é que nós observamos? Poucas pessoas sabem alguma coisa de contas públicas. Então, como o Tribunal de Contas atua no setor de contas públicas, nada melhor que o próprio Tribunal de Contas colocar à disposição do funcionário público, primeiro, e do cidadão interessado em segundo lugar, os princípios, os ensinamentos sobre contas públicas no Brasil. Eurípides Salles, não temos tempo mais, agradeço a tua gentileza de ter mais uma vez aceitado o nosso convite para participar do Gente que Fala. Muito bom tê-lo aqui. Muito obrigado. Ulisses Salles. Zancopé, quero agradecer ao Fausto Camunhas e Nilda, você, por estar nesse dia 4 de junho, que é o dia de Corpus Christi, recebendo a nossa família aqui, a família Salles, que é uma família, eu costumo dizer, existe família de médico, dentista, advogado, enfim, a nossa família é uma família de políticos que está há 37 anos na política, sem que se diga nada a respeito dessa família, a não ser trabalho sério, honesto e dedicado com a comunidade. Muito obrigado. Vice-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, vereadora Edir Salles. Que bom que encontrou um tempo para vir com a gente. Muito obrigada. Eu quero agradecer a oportunidade hoje, né, pelo convite do Fausto, da Nilda, Zancopé. Não é a oportunidade de estar reunido com a minha família aqui. Nós somos muito unidos. Eu, com o Eurípides, eu entrei na política através dele, não é? Em 99, quando eu assumi o primeiro mandato de deputado estadual. E até hoje continuamos juntos, caminhando, não só como políticos, né? Ulisses Salles, nosso querido deputado estadual, não só como político, mas também o Ulisses desenvolve um trabalho social muito grande, não só pela capital de São Paulo, como também por vários municípios de São Paulo, inclusive São Carlos, né? Então, eu quero aqui dar o meu abraço a todos vocês e dizer que hoje é um dia de muita reflexão. Então, agradeço a oportunidade de estar com a minha família e todos juntos aqui, com a família Gente que Fala, não é? Refletindo sobre esse dia tão importante para que nós possamos, quem sabe um dia, comemorar de verdade.
Gente que fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavão, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.